Este avistamento é um dos melhores já registrados na Argentina. É um caso de testemunha única, mas esta testemunha era um oficial de alto escalão da Força Aérea Argentina, que por um acaso foi capaz de obter uma fotografia notável como prova de sua experiência. Mesmo na Argentina, e talvez devido à associação da testemunha com a Força Aérea, o caso não recebeu muita publicidade até 1977, quando finalmente foi levado ao conhecimento do grande público. A testemunha deste avistamento é Hugo Niotti, então capitão da Força Aérea Argentina, destacado para a Escola de Suboficiais da Força Aérea, localizada na cidade de Córdoba. Ao contrário do que muitos esperavam, seu envolvimento no caso não afetou a sua carreira militar, e 17 anos depois, ele chegou ao posto de vice-comodoro, ocupando o cargo de responsabilidade junto à F. Tudo começou no dia 3 de julho de 1960, quando Niotti dirigia de Yacanto em direção a Córdoba. O tempo estava nublado, típico do que seria de esperar para aquela região no meio do inverno. Chuviscava sem parar e as nuvens estavam baixas, talvez a 100 a 150 metros de altura. A estrada estava bastante escorregadia e o capitão Niotti estava muito concentrado na condução do seu veículo. Aproximadamente às 4:30 da tarde, ele estava na área rural da Vila General Belgrano, a cerca de 70 quilômetros da cidade de Córdoba. O capitão tinha acabado de passar por uma curva na estrada quando de repente percebeu um objeto bastante próximo e incomum pairando perto do chão à direita na estrada. Assustado, ele parou o carro, pegou sua câmera que estava ao seu lado no banco do passageiro, saltou do veículo, deu alguns passos para longe e tirou uma foto do objeto que se movia lentamente. Enquanto ele enrolava o filme para fazer uma segunda tomada, o objeto começou a acelerar e desapareceu nas nuvens que, como dito, estavam muito baixas. Todo o incidente durou cerca de 40 segundos e evoluiu num mais absoluto silêncio. Esse silêncio assustador, junto com o mau tempo e a brusquidão do incidente, deu ao capitão Niotti uma sensação de irrealidade que o intrigou e o confundiu. Ainda sem saber o que tinha visto, entrou no carro e continuou sua viagem para Córdoba, onde revelou o filme de sua câmera. Segundo o relato do capitão, o objeto era de forma cônica, com altura de 7 a 8 metros e diâmetro de base de 3 a 4 metros, com eixo quase paralelo ao solo e base voltada para a testemunha. Estava a uma distância de 80 a 100 metros de sua localização e se movia muito lentamente em direção ao sul, talvez a 10 km por hora, sempre paralelo ao solo. O OVNI estava girando, também muito devagar. Em seguida, acelerou muito rapidamente, atingindo uma velocidade de talvez 200 km por hora entre 3 e 4 segundos e desapareceu nas nuvens. Esta aceleração repentina, sem qualquer som, era inexplicável para a testemunha em vista à sua proximidade. A cor do objeto era um cinza escuro uniforme. A superfície era perfeitamente lisa, sem juntas ou rebites, e tinha um aspecto metálico bem definido. Como oficial da Força Aérea Argentina, Niotti naturalmente relutava em divulgar a sua experiência e inicialmente contou a apenas alguns colegas oficiais, que o persuadiram a enviar os negativos e cópias para a Revista Nacional de Aeronáutica. Os editores desta revista transmitiram o fato ao Serviço de Informação da Aeronáutica, CIA, serviço técnico à disposição da Força Aérea Argentina. O CIA comprovou a veracidade da foto e o avistamento foi relatado pela revista em sua edição de novembro de 1960. É notável
que nunca antes ou depois a Força Aérea Argentina tornou públicos os resultados de uma investigação de um OVNI. Existem 2 detalhes interessantes na foto que devem ser destacados. Quando o capitão Niotti viu o objeto, sua percepção era de uma cor uniforme. Dessa forma, ficou surpreso após revelar o filme que na imagem fotográfica a base do cone é um preto opaco, sem qualquer gradação de cor, apesar de estar voltada para o sol, que estava escondido pelas nuvens. O resto do cone parece muito mais claro, a ponto de às vezes ser difícil obter cópias que mostrem com clareza, devido ao alto contraste entre a base e o fundo do céu. As bordas da base, no negativo original, aparecem nítidas e bem definidas, ainda mais definidas que outros elementos que aparecem na fotografia. Parece, de alguma forma, que a base do cone era um sumidouro total de radiação, sem refletir nenhuma luz. O outro detalhe anômalo da foto é a presença de um cavalo, cuja cabeça está virada. Aparentemente, sua atenção foi atraída pelo objeto. Como sabe qualquer pessoa familiarizada com o meio rural, os cavalos mantidos em pastagens próximas a estradas tornam-se totalmente indiferentes ao trânsito e não interrompem o pastoreiro pela presença de um carro. No entanto, este animal parece estar olhando diretamente para o objeto colocado a meio caminho entre ele e a estrada. A existência do cavalo é um caso fortuito, pois permitiu algumas estimativas de tamanhos e distâncias. Os investigadores argentinos realizaram algumas fotogrametrias com o negativo original e relataram que o cavalo está a cerca de 80 metros da estrada, o que coloca o objeto a não mais de 50 metros do capitão Niotti. Não admira que ele tenha ficado surpreso com o silêncio absoluto. Com base nessas estimativas, as dimensões do objeto em forma de cone eram de 7 metros de altura e 6 metros de diâmetro e que estava a apenas 17 metros do solo. Mas o detalhe mais interessante é que o capitão Niotti ficou extremamente surpreso quando inspecionou as cópias da foto e viu o cavalo, pois não havia notado sua presença durante o incidente. Esta é uma indicação clara de sua concentração ao tirar a foto e sua desorientação quando o OVNI foi embora. Nos anos em que seguiram, muitas análises dessas fotos foram feitas, sem que jamais tenha sido descoberta qualquer indício de manipulação da imagem. E você, o que acha? Temos um registro de um real avistamento ufológico? Se você gostou, comente, curta e compartilhe com seus amigos.